Sabe até quanto o mercado autônomo pode faturar em apenas um mês? E olha, que eu não estou falando de um mercado gigante, eu estou falando de uma loja pequena, sem funcionários, 100% autônomo, onde você pode operar de acordo com o seu horário. E hoje, a Micro tem o maior faturamento do Brasil. E onde você pode abrir uma micromarket? Você pode abrir em condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping, metrô, muito mais. E tem franqueado nosso faturando até R$100 mil. Ah, mas se você estiver pensando, esse negócio não é pra mim, eu nunca empreendi antes, calma, fica tranquilo, 80% dos nossos franqueados nunca tiveram negócio. É mais simples do que você pensa, a gente dá todo o suporte. O futuro do varejo é autônomo, seja dono do seu próprio negócio. Vem pra Micro, clique agora e fale com o nosso time. Beleza, galera ligada aqui no canal Atenção Vascaínos, esse é o Acorda Vascaíno dessa quarta-feira, véspera de mais um jogo do Vasco pela Copa do Brasil, jogo decisivo contra o CSA, amanhã, 8 horas da noite, em São Januário. Mas eu não vou falar sobre isso não. Primeiro pedir para você fazer o seguinte, você que ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, deixa o like nesse vídeo e compartilhe para chegar a outros vascaínos. Olha, eu estava todo preparado aqui para fazer um Acorda Vascaíno, batendo um papo com a rapaziada, trocando uma ideia, falando sobre opções no banco de reservas para o técnico Fernando Diniz, até porque ele vem utilizando muito pouco a base, muitos jogadores de base vêm sendo convocados para as seleções brasileiras sub-15, sub-16, sub-17, sub-20, sempre tem 2 a 3 jogadores do Vasco nessas categorias na seleção brasileira. E por que o Vasco utiliza tão pouco os seus jogadores de base? Eu ia preparar muito falando sobre isso, comparando, por exemplo, aquele ano de 2022, em que o Vasco estava com uma pressão danada de ter que voltar à Série A, depois de já ter passado em 2021 na Série B, continuou na competição, ou seja, 2022 sem grana a menos do que 2021, com plantel basicamente com jogadores pouco tecnicamente, mas também com muitos jogadores de base e mesmo assim o Vasco, depois de tanta pressão, conseguiu recolocar o time na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu ia falar muito sobre isso para bater um papo com vocês aqui. Até eu me preparando aqui para gravar, dei de cara com uma informação disponibilizada agora há pouco à noite, aqui antes do final aqui do dia dessa terça para quarta-feira, do ge.com, sobre uma ameaça de sequestro do presidente Pedrinho. O que eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui com a galera ligada no canal Atenção Vascaínos nesse Acorda? É lógico que a gente tem que repudiar muito esse tipo de ameaça. Não pode acontecer um negócio desse, ainda mais num clube como o Vasco, que é um clube democrático, independente da sua linha política, da sua linha de conduta, da sua linha, por exemplo, de pensamento filosófico, não importa, até mesmo a sua questão de religião. A questão de violência, de sequestro, isso aí passa dos limites, já é como diz a própria polícia, né? É um crime, e a polícia já está investigando, inclusive já passou todas as informações para o próprio Pedrinho, e o Vasco está num momento muito complicado e muito complexo. A gente viu o que aconteceu com o influência digital, que acabou passando dos limites também nas redes sociais, acabou sendo interpelado dentro do Vasco, aconteceu o que aconteceu ali. A gente vê algumas manifestações em redes sociais, na situação de, por exemplo, de tentar juntar um ou outro influenciador, ou alguma pessoa que fez uma crítica pesada aqui para a torcida, para a diretoria. O clima está muito complexo e essa situação do Pedrinho, para mim, chegou no limite máximo. Uma ameaça de sequestro ao presidente Pedrinho, quiçá se você gosta ou não do presidente, se você está gostando ou não da gestão, isso aí é uma outra situação. Criticar dentro e fora das 4 linhas a questão de gestão, a questão de CNPJ é uma situação. CPF aí pega mal. Aí a gente tem que bater aqui na tecla que não pode acontecer nada disso, muito pelo contrário. O Vasco não pode apresentar esse tipo de conduta e isso virá notícia não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Uma situação como essa, com certeza, será notícia no mundo inteiro, até porque o Pedrinho, além de ser o presidente do Vasco, é um jogador que foi convocado para a seleção brasileira, é um jogador campeão da Libertadores, campeão brasileiro, um jogador conhecido nacionalmente e, lógico, agora como gestão, depois de ter trabalhado muito tempo também na maior emissora do Brasil, chama atenção e a gente não pode corroborar com isso, muito pelo contrário. Isso tem que ser investigado pela polícia e eu fico com receio em relação às outras partes da diretoria. Quem anda próximo ao Pedrinho, até mesmo a família do ex-jogador e agora presidente do Vasco.
Isso é muito grave, isso é muito sério, isso não pode acontecer e a gente tem que estar aqui repudiando. Mais uma vez, independente se você gosta ou não do Pedrinho, isso aí é uma situação além do normal. Não pode acontecer o que aconteceu, pelo menos na informação que trouxe o GE, uma informação para mim bombástica dessa situação. O Vasco até já repudiou, o próprio Pedrinho já veio a público nessa matéria também, ele coloca ali a posição dele, a posição do próprio Vasco, e isso a gente tem que bater na tecla aqui, claro, repudiar de qualquer maneira. As pessoas parecem que começam a ter uma intenção de que qualquer situação, principalmente nas redes sociais, não é a mesma coisa. E olha, a rede social também tem leis. Tem situações que a gente pode também manifestar repúdio até mesmo criminoso. Não é só porque você está nas redes sociais com um perfil falso que você pode fazer o que bem entender. Isso aí não pode acontecer. Ao mesmo tempo, também a gente não pode acontecer, por exemplo, o que vem acontecendo em algumas redes sociais, até mesmo em redes sociais privadas, como grupos de WhatsApp, de pessoas tentando ali marcar outras. Olha o fulano de tal que falou. E assim, isso aí a gente também tem que bater na tecla que isso também não pode acontecer. Então, hoje o Vasco vive um clima muito bélico, muito estranho, muito diferente do que vinha acontecendo nos últimos anos. Independente se o Vasco está bem ou está mal, dentro de campo principalmente, mas não pode acontecer isso. Tanto que, por exemplo, no último jogo em São Januário, eu fiquei com medo, por exemplo, de levar meus filhos por conta do clima que estava acontecendo no estádio. Pela questão do time não estar bem, será que poderia acontecer alguma coisa estranha? Enfim, o Vasco só apenas empatou com o Grêmio, a torcida ficou pé da vida, xingou o presidente Pedrinho, mas não aconteceu, graças a Deus, nada naquela ocasião. Então você fica com medo. Será que os pais, por exemplo, que vão no domingo contra o Atlético Mineiro, dia dos pais, levarão seus filhos por conta de todo esse clima? Fica aqui a minha indagação. Ao mesmo tempo, a gente não pode corroborar com um negócio desse. A situação no Vasco hoje está complicada. Eu sei que dentro de campo, fora de campo, o Flávio ontem fez um AVNews muito elucidativo com todas as informações referentes à questão de recuperação judicial, a questão financeira do clube. Se você concorda ou não concorda, é uma outra situação. Agora, botar uma situação criminosa de ter até uma ameaça de sequestro do presidente Pedrinho, aí não. Aí passa dos limites, aí a gente tem que repudiar bastante. Isso aí não pode acontecer, principalmente num clube democrático, com a história que tem do Clube de Regatas Vasco da Gama. Fiz esse Acorda Vascaíno hoje, cara, repensando muitas coisas, até mesmo em coisas que a gente possa falar, em coisas que a gente possa trazer aqui, porque no mesmo caso que eu tô aqui no Atenção Vascaínos, batendo papo com vocês, eu tenho 2 filhos, eu tenho amigos, eu tenho familiares. E quando a gente coloca a cara aqui para bater um papo, para trocar uma ideia, a gente é taxado como influenciador. Quando a gente faz uma crítica pesada à diretoria, aos jogadores, à comissão técnica, logicamente que é sempre pelo bem do Vasco, nunca atacando o pessoal, mas mesmo assim outras pessoas por trás podem pensar e imaginar outras situações. Então a gente também tem que repensar até o modo e as maneiras de como se portar em algumas ocasiões. Mas enfim, fica aqui o meu repúdio a essa situação que foi envolvido o presidente Pedrinho. Mandar aqui abraço para o próprio presidente, a toda a diretoria do Vasco, aos jogadores, à comissão técnica, e aqui é o nosso apoio em relação a isso. E claro, o nosso repúdio em relação a essa situação de uma ameaça de sequestro do presidente Pedrinho. Isso não pode acontecer, principalmente no Clube de Regatas Vasco da Gama. Um Acorda mais rápido, porque eu tinha preparado aqui toda uma mecânica aqui para falar sobre o time, até porque a bola rola amanhã em São Januário, o torcedor vai estar lá, estarei lá narrando o jogo na cabine, mais uma emoção, profissionalmente e ao mesmo tempo estar ao lado do torcedor do Vasco sempre é muito legal, sempre é muito importante. Estarei lá em São Januário, queria muito falar sobre isso aqui nesse Acorda, mas hoje não teve como. Depois dessa matéria, fiquei repensando tudo que podia falar, tudo que podia fazer e vim aqui nesse Acorda Vascaíno mostrar o repúdio, não só meu, mas também de todo o canal Atenção Vascaínos a uma situação como essa e também dar aqui todo apoio ao presidente Pedrinho, independente se a gente é crítico ou não à gestão. Mas a pessoa, o presidente, a gente está aqui, ao mesmo tempo, uma situação como essa, a gente não pode corroborar. Grande abraço a todos vocês, peço para você fazer o seguinte, se inscrever aqui embaixo no canal, deixar o like nesse vídeo que é importante e compartilhar com a sua rapaziada, com a galera toda nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, sempre é muito importante. 10 horas, estarei ao vivo no Bom Dia Gigante, recebendo 2 convidados muito legais, o Emerson Júnior,
que é repórter lá de Maceió, que tem todas as informações sobre o CSA, nosso adversário na Copa do Brasil, e o executivo de futebol do CSA também vai bater um papo com a gente ao vivo no Bom Dia Gigante, e eu conto demais com a sua audiência. Só você ir lá, daqui a pouquinho, 10 horas, para você assistir esse Bom Dia Gigante, que será ao vivo, bater um papo com a rapaziada, trazendo informações importantes e até a situação do Vasco ir ao mercado para contratar jogadores. O Flávio trouxe as informações e a gente vai trazer detalhes aqui no Bom Dia Gigante, mas tá daqui a pouquinho, 10 horas, aqui no canal Atenção Vascaínos. Se inscreva, deixa o like e compartilhe para chegar a outros vascaínos. Tamo junto, grande abraço, valeu e se liga aí. Comece a repensar algumas situações, algumas decisões e até mesmo alguns comentários que você faça que passe do limite, não só nas redes sociais, em grupos de WhatsApp e também entre os amigos. Algumas situações como essas podem acontecer que aconteceu com isso. Uma ameaça de sequestro preso em Pedrinho e a gente não pode corroborar com isso. Grande abraço, valeu, fui!